Sua organização resolveu fazer a acreditação ONA ou está querendo fazer o upgrade para nível 2 ou nível 3 e você continua com aquelas dúvidas em relação a esse manual bem complicado da ONA da versão 2026, você chegou no canal certo. Eu sou Célio Liz, sou consultor há mais de 40 anos, pessoal. Trabalho com a ONA desde 99. Já fui instrutor e avaliadores, já viajei o Brasil inteiro realizando auditorias em diversos níveis de hospitais, do público ao privado. E eu conheço muito bem a realidade. Já sentei aí do teu lado, ou já sentei também atrás aí na organização, fazendo o comitê de qualidade ou sendo a pessoa responsável pela qualidade. Então eu sei a dor que você está passando e aqui nesse momento, nesses vídeos, eu passo todo o meu conhecimento, toda a minha experiência. Eu também fui diretor do hospital, sou professor na área de auditoria, de gestão da qualidade em diversas universidades. Sou autor de livros e aqui eu passo todo esse conhecimento para você entender esse manual. Então você chegou no canal certo que vai te ajudar. Lembra de você curtir, compartilhar, isso ajuda, é uma forma singela de você agradecer. A maioria das pessoas passa batido e a gente precisa da divulgação de vocês, pessoal, porque o YouTube não entende como relevante e a gente acaba não fazendo esse processo e até por uma forma de incentivo a gente pede para que você dê um pause, escreva lá um agradecimento, algum comentário, alguma crítica para que a gente possa te ajudar. Lembro também, nós temos as possibilidades, se você quer uma consultoria, um diagnóstico da sua organização, presencial ou à distância, se você quer um treinamento, se você quer uma mentoria individual ou à distância, nós temos aí os contatos, sempre na descrição do nosso vídeo nós temos isso também. Nós também temos o Tira Dúvidas. O que é o Tira Dúvidas? Você está com uma dúvida, você precisa resolver um problema, você marca uma hora, tem uma agenda, você entra no link aqui na descrição, você entra no link, você escolhe o horário, o dia que você quer, faz o pagamento, tudo online de maneira segura e você consegue fazer uma reunião comigo para eu te ajudar numa emergência ou se você quiser uma mentoria um pouco mais robusta, é só manter contato com a gente. Lógico, no Tira Dúvidas, se você quiser um pacote, entra em contato com a nossa equipe, ela verifica as possibilidades que pode fazer para você para facilitar o teu pagamento, tá bom, pessoal? Então aqui, sempre na descrição também, vão ter o grupo de requisitos que a gente está fazendo a interpretação do vídeo e principalmente na descrição eu sempre vou colocar o ponto, o item lá que eu estou interpretando com o tempo. Então, se você, por exemplo, você está muito interessado num item, então você já pode clicar ali na descrição, clica ali, o vídeo já vai direto para o tempo que você precisa entender ou se aprofundar nisso, pessoal. Beleza? Então, por favor, deixa o seu like, faz algum comentário, ajude, compartilha com alguém, manda para alguém que você está aí na dificuldade também, manda para o comitê de qualidade, manda para a direção, para que as pessoas entendam como que a gente vai trabalhar com a gestão da qualidade e principalmente como é que você vai produzir evidências para que o auditor entenda que você fez um trabalho bem feito e merece a certificação ou o upgrade que você quer. Vamos continuar então as nossas avaliações? Vamos continuar então a nossa interpretação em relação a esses requisitos, a esses grupos de requisito. Lembrando que a ONA agora ela alterou um pouquinho, né? Ela chama de grupo de requisito e ela passa, o requisito a ser numerado, uma forma de indexação que a ONA está criando. Bom, então vamos lá, sem delongas. O requisito de hoje, promover, aí o primeiro requisito, melhor falando, prover recursos humanos, equipamentos, insumos, infraestrutura que possibilitem a execução das atividades propostas. Então, esse é o nosso padrão, é o requisito necessário para atingir a excelência, para atingir a qualidade. Bom, qual que é a orientação que o próprio manual coloca? Análise sistêmica da capacidade instalada, do uso dos recursos, do dimensionamento adequado conforme a demanda, em relação à complexidade, os critérios legais, planejamento operacional, considerando aspectos ambientais, sazonalidade e doenças emergentes. Eu já vou falar das evidências. Então ele fala no dimensionamento de pessoas, de equipamentos, de insumos, de infraestrutura compatíveis com os serviços. E qual que é a minha sugestão? Que aqui eu entro na interpretação, procedimentos com cálculos. Então o que você vai fazer? Você pode fazer num documento único. Você pode fazer assim, análise da capacidade instalada. Então, o que você pode analisar? O documento procedimento pode ser chamado capacidade instalada. O que você vai analisar? Quais são os recursos, infraestrutura, equipamentos e pessoal.
Então, você pode colocar, bom, eu tenho tantos leitos, tantas salas cirúrgicas, então você vai colocar uma tabela, né? Nesse sentido. Qual que é a capacidade do meu centro cirúrgico? Bom, eu tenho 5 salas cirúrgicas. Qual que é a capacidade que eu tenho diária? Bom, se eu tenho diária, eu vou multiplicar pelos dias úteis que tem cirurgia e vou dizer o seguinte, olha, minha capacidade instalada mensal é de X cirurgias por mês. Eu tenho uma capacidade instalada para realizar 10, 15, 20 mil exames laboratoriais por mês, porque você vai lá no laboratório, você é teu terceirizado, vai verificar a capacidade instalada de cada máquina, a capacidade que cada técnico consegue fazer aquele exame. Porque não adianta, por exemplo, eu ter, é muito comum, por exemplo, em relação ao laboratório, eu tenho uma máquina que ela tem a capacidade de fazer, sei lá, 500, 600 exames hora, mas eu só tenho um técnico que trabalha num determinado período. Então, eu preciso condicionar, né, esse estudo de dimensionamento a hora homem trabalho, hora homem capacidade da máquina. E com uma tabela, como eu coloquei aqui, você vai descrever esses procedimentos e vai colocar muito cálculo. Quando a gente fala em dimensionamento nesse aspecto, na análise sistêmica de capacidade instalada, você vai verificar tudo isso, pessoal. A infraestrutura. Então, por onde que eu começo, Célio? Comece com a infraestrutura físico-funcional. Quantas salas você tem, quantas recepções você tem, qual que é a capacidade da tua recepção. Então, vai colocando isso, sempre atrelando ao que é o recurso humano. Então, não adianta você colocar lá, eu tenho uma capacidade instalada na recepção para 500 pessoas, mas só tenho 2 recepcionistas, percebe? Então, eu preciso analisar essa demanda. Então, espera um pouquinho. Um funcionário consegue atender a quantos pacientes? Bom, eu tenho, né, um funcionário fazendo lá um cálculo de tempo de atendimento do paciente. Bom, ele leva em média 10 minutos, trabalha tantas horas, vezes a estrutura. Percebe? Não é simplesmente eu colocar eu tenho 50 cadeiras ou 500 cadeiras. Então, exige de um cálculo adequado. Para quê? Para que quando o auditor for analisar, ele consiga fazer de maneira direta ou indireta se você está com capacidade superdimensionada ou subdimensionada. É lógico que ele vai fazer uma relação indireta e verificar a quantidade de reclamação por atraso, por demora no atendimento. Percebe? Então, se eu tenho uma alta taxa de atraso, uma alta taxa de reclamação no tempo de atendimento, e eu vou fazer uma análise, eu preciso analisar, pera um pouquinho, qual que é a capacidade dessa recepcionista está atendendo? Entendeu? Bom, ela atende em média 10 minutos, pera um pouquinho. Então, se eu somar a capacidade de cada recepcionista, tirando o atendimento aqui, o descanso, o horário do almoço, eu vou verificar que eu estou superdimensionado ou subdimensionado. Então, isso tem que ser traduzido num documento. Então, você vai analisar de acordo com a complexidade, né? Se eu tenho uma clínica de laboratório ou uma clínica de diagnóstico, uma radioterapia, isso vai variar bastante. Então, precisa de bastante cálculo, pessoal. E é importante porque, normalmente, o pessoal da saúde, enfermeiro, médico ou outro profissional, carece de afinidade com regras estatísticas e com cálculo. Então, precisa de muito cálculo para fazer um dimensionamento muito bem feito. Eu tenho visto muito nos hospitais, laboratórios, um dimensionamento muito fraco. E se o auditor quiser explorar isso, ele vai poder explorar. Tomar cuidado com a sazonalidade. Tem hospitais que tem aquela sazonalidade, a gente tem que entender como é que funciona isso. Se o teu hospital tem esse tipo de situação, como é que ele reage a essas demandas, como é que você faz na alta demanda com a baixa demanda, você manda o funcionário embora, você remaneja, você vai para outro setor, como é que isso está dimensionado. E lógico, eu vou fazer o dimensionamento das pessoas, sempre tomando cuidado com o dimensionamento administrativo e com o dimensionamento assistencial. No manual antigo, ele falava do dimensionamento assistencial nos aspectos de criticidade, então você tem que saber esses aspectos. Lógico, no dimensionamento de pessoas, existe para algumas profissões critérios de dimensionamento já estabelecidos, então você tem que seguir isso, tá? Então você vai fazer tudo isso, inclusive para os insumos. Então, os insumos é a mesma coisa. Bom, para essa demanda do centro cirúrgico, para essa demanda aqui da clínica de quimioterapia, qual é o estoque médio que eu tenho que ter? Qual que é a margem de segurança? Percebe? Uma coisa vai puxando a outra. E aqui que está nesse dimensionamento. Então, o que eu coloco como dica para vocês é o dimensionamento, são os procedimentos com cálculos.
próximo requisito, ele já pula para o nível 2, gerenciar de forma contínua os recursos para garantir a resposta às variações de demanda, situações de emergência e catástrofes, bem como planejamento e desenho de todo o processo do serviço. Pessoal, aqui basicamente é a gestão contínua e documentada dos recursos, basicamente podia estar no primeiro requisito. Como é que você monitora a demanda? Então, aqui, basicamente, qual que é a diferença do item anterior? Como você monitora a demanda, como você monitora, por exemplo, os pontos críticos, como é que você monitora o teu estoque, a tua previsão de estoque. Espera um pouquinho, em julho, por exemplo, eu estou ministrando aula aqui do Sul. Então, no Sul, aqui, as doenças respiratórias são altas. Então, sempre no inverno tem muito problema de gripe. Então, como é que eu me preparo para essa situação? Bom, eu sou um hospital oftalmológico. Normalmente, aqui em janeiro e dezembro, um hospital particular, não atendo o SUS. Normalmente, dezembro e janeiro não tem cirurgia. Como é que eu faço isso? Opa, eu sou um hospital público que atendo o SUS, na oftalmologia. Eu tenho como é que funciona a pactuação com o SUS, com as demandas, percebe? Então, eu tenho que dimensionar para evitar superestimar a minha demanda de recursos ou estar ocioso e perder dinheiro. E lógico, essas formas de monitoramento, a análise crítica do impacto, são os relatórios, né, o planejamento financeiro, aqui leia esse planejamento financeiro, o orçamento, quanto eu previ para gastar e quanto eu estou gastando, o controle de estoque eu já mencionei para vocês, já citei para vocês o dimensionamento e o remanejamento pessoal quando necessário. E ainda o dimensionamento do parque tecnológico de acordo com o perfil e complexidade da instituição. Esses controles financeiros e a gestão de custo também. E análise do ciclo operacional. O que é o ciclo operacional? É quanto você tem de estoque, né? Quando você comprou, saiu esse dinheiro para comprar esse estoque. Quanto tempo ele ficou imobilizado, parado aí no hospital sem utilizar, até a venda, ou seja, até você usar esse insumo no paciente, até você usar essa órtese nesse paciente, ou essa prótese nesse paciente, quando você usou esse medicamento, ou seja, esse material, até você vender, até você atender o paciente, até você emitir a fatura, ou até você receber esse dinheiro, e quando ele volta para o caixa. Então, isso chama-se análise do ciclo operacional. Então, eu preciso saber o seguinte, este soro fisiológico que está aqui no estoque, qual que é o tempo médio do ciclo operacional desse material? Qual que é o ciclo operacional para a venda de uma tomografia, considerando equipe, insumos, manutenção preventiva e corretiva do equipamento? Isso é uma análise do ciclo operacional. É isso que se chama ciclo operacional. Não tem nada a ver com ciclo operacional de assistência ao paciente, tá? Aqui nós estamos falando de ciclo operacional. O pessoal que trabalha com finanças tem noção disso, mas quem é da área de saúde aí tem pouco contato com isso. Então, basicamente, a minha sugestão, procedimentos que regulamentam essas atividades, a frequência desses relatórios, quais são os controles, tudo isso você vai traduzir em um procedimento ou vários procedimentos. Ainda no nível 2, passa para o próximo requisito, gerenciar a tecnologia conforme as necessidades do serviço em alinhamento com as diretrizes estratégicas, regulatórias e financeiras. Em outras situações aqui, em outros vídeos, eu mencionei para vocês que lá nas diretrizes estratégicas, incluía-se o parque tecnológico. Aquilo lá até comentei naquele vídeo que estava fora de ordem aquilo, que não deveria estar pertencendo àquelas orientações. E sim, aqui, neste momento. Então, a gestão de recursos organizacionais e assistenciais, eu tenho que gerenciar esse parque tecnológico. Como é que eu vou fazer a aquisição? Qual que é a descontinuidade? O tratamento dessas tecnologias obsoletas? Ou seja, como é que eu faço descarte, por exemplo, de um computador, de um notebook dentro da instituição? Como é que eu faço a tratativa de obsolescência desses equipamentos? Como é que eu faço o descarte? Qual que é a vida útil? Qual é que é o programa de continuidade? Como é que eu vou comprar? Vou comprar agora um servidor quando estiver lá no final da sua capacidade, ou vou me programar quando estiver acima, por exemplo, de capacidade de 85%, eu já começo a orçar novos equipamentos. Então, qual que é a gestão? Isso que eu estou te perguntando. Não pode estar na cabeça do gestor, não, eu acho que acima de 90% de utilização. Não, acima de 85%. Não pode estar na cabeça desse gestor.
Por isso que é no nível 2. Né? Então, a evidência, o planejamento, o acompanhamento dessa atualização tecnológica, o alinhamento com as novas demandas e novos serviços, né? Inclusive os terceiros que eventualmente isso pode exigir. E, lógico, a correlação com a disponibilidade econômico-financeira da instituição. De novo, é um procedimento que você vai normatizar, regulamentar tudo isso e que também vai ter muito cálculo disso. Muito cálculo disso, porque o aparelho, os insumos, a infraestrutura dentro da organização, ela vai se tornando cada vez obsolescência, vai tendo obsolescência, melhor falando. Então, ela vai degradando esse equipamento. Então, eu tenho que ter, né, lá na contabilidade, fazer esses levantamentos, né, porque vai tendo uma depreciação, se a gente for falar o termo técnico correto. Cada equipamento vai depreciando ao longo e o pessoal da contabilidade sabe muito bem como é que a gente faz isso e como é que a gente trata isso dentro dos relatórios contábeis. Ainda em relação a esse requisito no nível 2, dispor de processos sistematizados para o quê? Identificar, monitorar e intervir proativamente nas filas de demanda reprimidas dos serviços assistenciais, garantindo acesso oportuno, seguro e equitativo dos pacientes, com foco na redução das iniquidades, melhor falando, em saúde, ou seja, dessas diferenças, né? E da mitigação dos riscos clínicos associado à demora no atendimento. Então, por que está aqui a gestão de recursos organizacionais e assistenciais nesse grupo de requisito? Pessoal, por quê? Porque justamente aqui nós temos o cuidado de se tratar das demandas, do que você provê para essas instituições. Então, a gente precisa calcular, né, a dimensão, como é que eu trabalho com isso, qual que é o impacto disso na fila de espera. Então, basicamente é isso. Como é que eu vou tratar, nesse caso aqui, essa gestão desse processo, para que eu não aumente o risco, por exemplo. Sabe que eu não teria que ter mais recepcionistas para eu acelerar o internamento, para eu não correr mais riscos aqui na recepção? Então, é um cálculo, né, um cálculo que você vai trabalhar dentro da sua organização. E aí nós passamos para um próximo grupo de requisito. No anterior, então, a gente falou sobre recursos. E nós passamos para o grupo de requisito perfil. Tá? O que é o perfil? As pessoas têm dúvida muito o que é perfil. A própria ONA colocou algumas características, né? O perfil que eu já passo a discutir. O perfil de pacientes, ou seja, a caracterização desses pacientes e usuários, considerando as suas condições clínicas, né? Se é um paciente que precisa de necessidades essenciais, o histórico de serviço, qual que é o padrão de cuidado. O perfil institucional, ou seja, a descrição das características da organização, incluindo o tipo de serviço, a estrutura, a capacidade instalada. Então, o que você vai pegando? Você vai pegando cada item desse e vai descrevendo o seu procedimento e logo na frente eu vou te explicar como você vai fazer. Você vai pegar o perfil epidemiológico, ou seja, estatística pura, né, a tabela dinâmica correndo solto aí, BI correndo solto, para analisar, né, os principais agravos, o CID, os riscos que tem em relação a essas condições de saúde. Né? Você pode classificar esses pacientes em relação à forma como eles estão sendo atendidos. Então, você vai tratando e diversificando essas análises. Ainda falo no perfil de atendimento, né, quais são os procedimentos e atendimentos realizados, considerando volume, complexidade, protocolos, resultados, avaliação e qualidade. O perfil populacional, ou seja, qualquer idade, sexo, a faixa etária, né, de onde que estão vindo esses pacientes, percebe? Então, você vai anotando isso, vai pegando todo esse contexto, ó, e daí ele fala, ó, entender o perfil e as necessidades dos pacientes. Então, a avaliação ampliada das necessidades dos pacientes. Fala também do perfil demográfico, análise dos dados demográficos da população entendida, com idade, sexo, distribuição geográfica, apoiando o dimensionamento. Mas, Célio, como é que eu vou traduzir tudo isso? Né? São aspectos aqui mais gerais. Como é que eu vou traduzir isso? Então, a minha recomendação, primeiro por onde eu começo? Então, primeiro, pessoal, comece pelo perfil epidemiológico, cruze ele também com aspectos demográficos.
Aí o que você pode fazer? Tem dentro desse documento, desse procedimento chamado perfil da organização, você vai descrever, que vão situações que, por exemplo, você vai ter que fazer cálculos, por exemplo, qual que é o nível de dependência da enfermagem, percebe? Então, você vai ter que pegar um cálculo, qual que é o perfil de dependência da enfermagem, você vai colocar dentro desse perfil, percebe? Célio, eu preciso... porque, veja bem, eu tenho lá um perfil de dependência da enfermagem, que ele tal ala é diferente da outra, porque uma é pediátrica, a outra por exemplo, de obstetrícia, por exemplo. Sim, então você vai pegar o quê? Graus de nível de dependência por setor. Então, eu posso colocar lá na ala de obstetrícia o grau de dependência. Na pediatria, qual que é o grau de dependência? No cirúrgico, qual é o grau de dependência? Então, você vai pegando tudo esses conceitos, quando você coloca aqui, qual que é a caracterização, quais são as condições clínicas desses pacientes? Uma coisa é eu chegar para um hospital oftalmológico, é um paciente que chega lá andando e sai andando normalmente. Outra coisa é eu ser uma condição de um paciente num hospital de pronto atendimento ou de um pronto-socorro. Percebe? Não, eu tenho um pronto atendimento, não, eu tenho um pronto-socorro. Então, qual que é o perfil? Qual que é a característica geral do meu paciente? Então, você vai descrevendo tudo que for possível você colocar isso de maneira subjetiva, através de um texto, e tudo que você colocar nesses aspectos de maneira objetiva, através de cálculos matemáticos, através de estatísticas, de BI, você vai colocar nesse documento. Tá? Você vai caracterizar isso aqui. Então, por exemplo, caracterização de procedimentos e atendimentos, considerando volume, complexidade. É alta complexidade, baixa complexidade? É alto risco, baixo risco? Então, você pode fazer um documento único e pode ir segregando esse documento para criar um grande documento chamado perfil, que ele vale para toda a instituição. E se a gente for lá no próprio requisito, o que ele fala do perfil? Conhecer periodicamente o perfil da população atendida, considerando características o quê? Demográficas, ou seja, da onde, qual que é a cidade, qual que é a região, sociais, é particular, é convênio, epidemiológicas, basicamente o CID, culturais, ou seja, eu atendo paciente estrangeiro, eu atendo pacientes que têm uma necessidade especial, eu atendo pacientes LGBT, né, e outros códigos a mais, ou seja, de que maneira eu atendo esse público. Então, ele coloca aqui, basicamente, olha, pessoal, usar os dados de forma o quê? Sistemática. Quando eu falo sistemática, Célio, eu tenho que fazer todo ano o perfil epidemiológico, esse perfil? Não, pessoal. O que eu sempre recomendo? Você vai colocar o seguinte, o que eu sempre coloco? Aumentou a demanda em mais ou menos 15%, você reavalia o perfil. Entrou um novo serviço, você reavalia o perfil. Entrou um novo convênio, você reavalia o perfil. Entrou uma pactuação com uma nova cidade, por exemplo, se você está atendendo o SUS, reavalia o perfil. Tá? Então, por isso que eu tenho que analisar. Então, tem documentos, o que eu faço? Eu faço lá nos meus clientes, a gente faz o perfil e estabelece um gatilho anual, para a gente ter uma análise anual. Por quê? Porque no planejamento estratégico a gente tem que analisar o perfil e eu deixo esse gatilho amarrado com o perfil epidemiológico. Eu coloco um assunto lá, né, um item no planejamento estratégico chamando a análise do perfil. Então, aonde que o documento, por exemplo, meu de perfil, ele tem uma validade de 3 anos. Só que anualmente, dos meus clientes, a gente refaz o planejamento estratégico. Então, tem um item lá, análise do perfil. E daí, nesse planejamento estratégico, eu faço análise crítica, junto com o meu cliente, do perfil, se teve alguma mudança, se não mudou nada. Tá? Então, às vezes não muda nada. Por exemplo, eu tenho clientes que trabalham com radioterapia, que não muda nada, pessoal. É praticamente há anos, eu atendo eles há muitos anos, o perfil da radioterapia não muda, porque eles sempre estão atendendo câncer, né, neoplasia de mama, e próstata e outros grupos lá. Então, não muda. Então, a estatística não muda. Não tem nada de... se você pegar lá um INC, não está mudando. Então, eu já vi avaliador querendo que faça anual. Falei, mas por que eu tenho que fazer anual se o perfil do meu paciente faz 5 anos que a gente atende 40% câncer de próstata? Há 10 anos. Então, às vezes, o avaliador mal informado, mal preparado, faz esse tipo de pergunta. Então, você atrela essas condições, tá? Então, de forma sistemática, planejar, adaptar e reorientar os serviços das ações. É lógico, se tiver aumento de demanda, você vai fazer isso.
E vai analisar, né, quais são os pacientes, as barreiras que eles enfrentam. Então, ele dá um pouquinho aqui de alguns critérios, né? Onde vivem, do que adoece, como acessam os serviços, barreiras que enfrentam, o que esperam. Aqui está muito relacionado, pessoal, aí para hospital público. Tá? Então, hospital que atende SUS, que atende... Então, de que maneira? Quais são as barreiras? Qual que é o tempo que ele leva? E, às vezes, não depende do hospital, às vezes depende da pactuação, às vezes depende do município. Tá? Então, aí ele fala, ó, isso envolve integrar os dados, né, as informações do prontuário, da vigilância epidemiológica, dos cadastros populacionais, ou seja, eu sempre interajo o meu grupo de análise do perfil com dados estatísticos do IBGE. Fica bem bacana você fazer isso, pessoal. Então, é bem interessante você correlacionar esses dados. Então, quando eu falei ali do INC, então eu pego lá o INC e faço a correlação lá, por exemplo, com os dados da região do meu cliente em relação ao INC e traço um paralelo ali para verificar como é que está. E lógico, aí fala de os horários, fluxos internos, necessidades e vulnerabilidades, considerando sexo, diversidade, idosos e outras coisas. Então, basicamente, a sugestão que eles dão: relatório dessa análise, ou seja, essa estatística, os mapas, ó, georreferenciamento, painéis de demanda, então você pode colocar lá um painel de demanda, tempo de espera para ser atendido, os planos institucionais existenciais ajustados a esses perfis identificados, a evidência da escuta ativa da comunidade com as pesquisas, né, com grupos focais, a ouvidoria temática, os ajustes eventuais de agenda. Então, é importante você registrar esse plano de ação para você poder produzir evidências que você ajustou a agenda porque estava ajustando a demanda, e isso em decorrência da alteração do perfil. As parcerias com organizações locais, agentes comunitários, quando a gente está falando aí muito de hospitais que atendem o SUS. Né? E essas atas de reunião e comissões que discutiram os dados do perfil e seu desdobramento assistenciais. Então, é importante que lá nas reuniões das comissões, que nós vamos verificar lá na frente, que todas as comissões conheçam o perfil. Porque eu já vi essa comissão que não conhece o perfil. O avaliador vai perguntar para a comissão se conhece o perfil, ele diz que não conhece. Então, tome muito cuidado com isso. E a minha sugestão são esses procedimentos com os dados estatísticos e com as indexações das ações, ou seja, eu tenho que atrelar essas ações para poder produzir evidência para o avaliador. E agora nós temos um outro grupo que falam das comissões. Então, constituir e manter ativas as comissões obrigatórias e aquelas instituídas com apoio à gestão, conforme o perfil epidemiológico, local e a complexidade dos serviços prestados. Então, lógico, se você tem um laboratório de análises clínicas, você não vai ter comissão de óbito, por exemplo. E aqui ele fala, né, que devem ser formalizadas, multiprofissionais, com mandato definido. Então, você tem que criar essas regras lá no regimento dessas comissões. O plano de trabalho, bom, nós temos aqui a comissão de revisão de prontuário. Poxa, o que nós vamos fazer esse ano? Cronograma de reunião, os registros de reunião. Não, e lógico, isso funciona para quê? Um apoio técnico à gestão. Tem que ter um relatório, tem que ter uma evidência que você está entregando esse relatório para os gestores, para a alta direção, e um ciente deles. Então, você tem que ter essa informação. O que eu sugiro sempre? Abre lá no planejamento estratégico um capítulo para falar das comissões. Joga isso no planejamento estratégico. Porque quem é que assina o planejamento estratégico, pessoal? É a alta direção. Então, você joga mais um capítulo lá, né? Eu falei para vocês do capítulo do perfil, joga também um capítulo das comissões. E aí você coloca no planejamento estratégico e você produz evidência para o avaliador. Vai te perguntar, escuta, como é que a direção está sabendo o desenrolar das comissões? Está lá no planejamento estratégico, que inclusive desdobrou com metas para essas comissões para esse ano. Então, está atrelando tudo no planejamento estratégico. Você também pode ter como base, pessoal, está aqui uma pesquisa que eu fiz, então você pode dar um pause no vídeo e você pode aqui colocar as informações, então ter as comissões, a relação das comissões, tem a referência legal e a obrigatoriedade para quais são essas obrigações. Em alguns casos tem obrigações indiretas, né? Por exemplo, a comissão de humanização. Então nós temos uma portaria que ainda está em vigor, que fala da obrigação, né, indireta exigida para os hospitais públicos de grande porte, por exemplo. E os de pequeno porte, às vezes, não são necessários. Então, você vai analisar essas comissões. Por exemplo, eu tenho aqui a comissão que fala, por exemplo,
das questões de prontuário, as questões de ética, e a gente acaba trabalhando essas informações no quê? Acaba trabalhando essas informações dependendo da quantidade de enfermeiros ou de médicos, às vezes não dá para fazer, é o próprio conselho que faz isso. Então, você vai analisar essas comissões, aqui é só um briefing, para vocês terem uma noção dessas comissões. O próprio manual fala que essas comissões têm que ter ata, tem que ter lista de presença, tem que ter relatório periódico, quais são as recomendações, plano de trabalho, tudo que a gente já falou ali inicialmente. O que eu sugiro para vocês e funciona muito bem? Eu sempre coloco ali o núcleo de segurança do paciente como o grupo maior de análise dessas comissões. Então, o que eu coloco? Porque é difícil, pessoal, tem uma boa parte dos hospitais, imagina, eu estou na comissão de prontuário, aí eu também estou na comissão de infecção hospitalar, eu também estou, daí um reúne num dia, outro reúne no outro dia, você fica só fazendo reunião de comissão, entendeu? E discutindo o sexo dos anjos, e aí ninguém resolve nada, entendeu? Aí fica aquela situação, né, que ninguém resolve nada, cada um fica discutindo, falando do papagaio, do morcego, e não se resolve nada. Qual que é a minha dica, a minha experiência, que funciona muito bem, os avaliadores aceitam? O que você vai fazer? Você vai fazer a comissão do núcleo de segurança do paciente. Você pode nomear, o que você vai fazer? Você vai procurar pegar todas as comissões e vai tentar colocar o maior número possível de pessoas que consigam atender. Então, você vai colocar lá, por exemplo, vou colocar o Célio na comissão de revisão de prontuário, na revisão de óbito, na revisão em tal comissão. Então, você coloca eu em todas essas comissões. Percebe? Vou estar em todas essas comissões. E eu vou colocar um outro membro lá, qualquer, que vai trabalhar, que vai ser como se ele fosse o fixo daquela comissão. Então, eu estou em todas as comissões e eu vou colocar lá o João na comissão de prontuário. Eu vou colocar a Maria naquela comissão, só naquela comissão. Então, o João e a Maria não estão em mais nenhuma outra comissão. Então, eles fazem parte da comissão lá de farmácia e terapêutica, por exemplo. Então, sempre vai colocar uma pessoa única, ela não vai participar de mais nenhuma outra comissão. E você vai sempre tentar escolher uma pessoa que consiga estar no maior número possível de comissões. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma ata única, a reunião única dessa comissão. Então, a reunião do núcleo de segurança do paciente, nesse dia, nós reunimos todas as comissões. Todas essas comissões. Então, se você tiver todas essas comissões aqui, você vai reunir todas essas pessoas. Entendeu? Você vai reunir todas essas pessoas e o que você vai fazer? Então, você vai começar lá, né? E você vai colocar a reunião dessa comissão e vai colocar lá. Primeiro, como se fosse um cabeçalho. Comissão de controle de infecção hospitalar. Assuntos a tratar? Não temos nenhum assunto a tratar aí da comissão. Que seria quem? Uma pessoa comum e outra. Bom, aí próximo comissão de farmácia terapêutica. Tem algum assunto a tratar? Não tem. Então, nada a tratar. Aí no final, você faz uma grande ata, assina, todos assinam, porque veja bem, você vai ter representante de todas as comissões. Por que eu falei que é bom você ter um que vai passando por todas e mais um único? Por quê? Se você deliberar alguma coisa lá na comissão de farmácia terapêutica, eu vou passar lá, nós dois estamos aqui na farmácia terapêutica, mas quem vai operacionalizar vai ser essa pessoa. Aí no dia dessa reunião do núcleo de segurança do paciente, percebe? Eu faço uma ata única que atende todas essas comissões, porque vão ter o cabeçalho de cada dessas comissões aqui, percebe? Então eu consigo fazer uma ata única, uma reunião única. Então uma vez por mês eu reúno todo mundo. Todos. Então, se eu estou em várias comissões, eu sentei naquele dia ali e resolvi tudo, entendeu? Então, eu consigo resolver tudo nesse dia. Então, funciona muito, muito, muito bem. E os avaliadores conseguem entender isso e você otimiza. Então, você faz uma reunião por mês, não precisa fazer todo dia uma reunião com alguém. Pode acontecer de, por exemplo, ter um assunto específico. Teve um caso lá de infecção hospitalar. Aí, a equipe que foi designada para a comissão de infecção hospitalar, vai tratar só entre eles. Vão fazer alguma ação, um plano de ação, uma coisa nesse sentido. Bom, no próximo mês, o núcleo de segurança, que engloba todas as comissões, vai perguntar para cada membro, me escuta, vocês fizeram alguma reunião extraordinária nesse mês? Fizemos, que teve um caso de infecção aqui, tal coisa e tal. Traz para a reunião,
percebe? Indexei isso, amarrei isso. Sério, então essa comissão vai fazer uma ata separada? Pode fazer uma ata separada se ela quiser. Então ela faz, opa, incluo aqui na ata, se ela quiser. Então as atas somente as extraordinárias, quando tiverem problema e que só essa comissão reuniu. Agora, se ela não se reuniu, eu posso discutir esse assunto dentro da reunião. Percebe? Então, eu posso puxar essa ata. Então, foi feito ata e tal, e nós colocamos aqui ata. Então, a gente anexa a ata aqui, todo mundo assina, dá o ciente nessa ata. Caso contrário, se vocês não formalizaram essa ata na comissão de infecção, o CJ coloca nessa ata, faz a descrição e pronto, está consignado numa ata só. Você não precisa disso. Então, você pode fazer tudo numa ata só e está perfeito. Tá? E funciona muito bem, a gente economiza tempo, faz uma ata única ali, está tranquilo, entendeu? E você vai conseguir fazer bastante coisa. Bom, aí nós passamos, saímos aqui do nível 1, passando para o nível 2, e nós temos basicamente o quê? Fala monitorar, então, as comissões. Então, tem que monitorar, avaliar, revisar a sistemática estruturada dessa gestão das comissões, assegurar, ou seja, a integração. Então, quando eu sugiro isso para vocês, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou monitorando, eu estou avaliando, eu estou revisando, eu estou tendo uma sistemática estruturada de análise das comissões. E olha a orientação, a gestão das comissões deve ser acompanhada sistematicamente. E lógico, cada comissão ou subcomissão do Núcleo de Segurança do Paciente vai tratar lá das metas. Célio, eu posso colocar, agora eu lembrei que a CIPA, eu posso colocar também dentro? Põe a CIPA dentro. Entendeu? Ela não vai tratar, está Núcleo de Segurança do Paciente, mas coloca tudo junto, põe a CIPA também. Porque nós podemos ter os casos, né, das segundas vítimas que a CIPA vai atender. Então, nós temos tudo atrelado. Percebe? Então, lógico, cada comissão vai ter sua meta, vai ter seus indicadores, vai ter seu... Né? Então, o cronograma de reunião não, ele é único. E olha aqui o repórter da gestão. O que é melhor para a gestão? Eu ler 15 atas no mês, entendeu? Ou ler uma ata que está consignado todas as informações. Então, eu passo para a direção essa ata. E, lógico, as evidências estão claras. São os cronogramas, o plano de trabalho com indicadores, os relatórios analíticos, as evidências de integração com o planejamento estratégico, eu já falei para vocês. Coloca um subitem no planejamento estratégico, você vai ter evidências de que as comissões participaram e a alta direção está ciente disso. De novo, procedimentos e planejamento estratégico como evidência. Próximo, já de nível 3, que nós temos aqui em relação às comissões. Utilizar de forma estruturada e sistemática as informações e análises produzidas pelos comitês e comissões para retroalimentar o ciclo de melhoria. Pessoal, basicamente é a mesma coisa. Né? Se você estiver colocando essas informações e tiver essa análise do planejamento estratégico, cada planejamento estratégico que fez análise do período anterior, do que deu certo e que não deu certo, e propôs novas ações para frente, são evidências de nível 3 que a gente trabalha para produzir prova para o nível de upgrade do nível 2 para o nível 3. E lógico, as evidências são esses planos, né? Então, tem que ter indexado, tem que ter, de uma certa forma, que você consiga traduzir essa indexação por dia da auditoria. Eu vejo muito hospital que faz o quê? Faz um monte de plano, daí no dia que chega no nível 3 não consegue achar os planos. Então, essa indexação tem que ser muito forte, muito boa, para você produzir evidência lá na frente de maneira consequente e não ficar caçando coisas para produzir evidências para o nível 3. E, lógico, são o histórico das alterações, das ações e de suas melhorias, pessoal, para as comissões. Chegamos ao final de mais um bloco. Lembra de curtir, compartilhar, liga o sininho, faz algum comentário. Chegou até aqui, por favor, escreva alguma coisa, like, liga o sininho, compartilha com alguém e aguarde os próximos vídeos fazendo a interpretação do Manual da ONA. Até mais!